Então, questões tais que são agentes comunicativos, quando você se depara com, colocam na sua boca, não se perceba como deficiente ou que te enquadram num padrão de que é estar na autodeficiência, não perceber a deficiência do outro. Condições cotidianas se fazem, no mínimo, lógicas, né? A quem vira justificar em que dia repete, que noite, se tem dia e noite, tem um padrão aterrizado que implica, né, que as coisas têm uma sutileza perante rotação, translação, contrastes tais que já viraram, né, o apontamento pangéicos ou qualquer coisa assim, né? O que é o nada e tudo da Wikipédia ou de qualquer dicionário? A incompetência, aí sabia todas as línguas, mas não sabia aquela. Foda pra caralho no computador, mas o computador desligou, né? As incongruências de muitas coisas entre tempos presenciais incongruentes, virtualidades exploradas por todos, inclusive das grandes potências. Aí tem a teoria de que não tinha, e que assim tem que, né, entre paradigma e paradoxo da resposta de coisas de aquém, entre deixados roubados, entre o que é o limiar de força de todas essas questões, o que vira etiquetado e não etiquetado de instrumentalidade de defesa, de morte aguda, de morte crônica, quando as minuciosidades, que momento a ola e a desola justifica que o tem, mas acabou, de impulsionar repetições que se façam para não perder o costume, e dizer que é só dar um lavota novo e algumas coisas se tornam racionalidade. Tem que fazer um trabalho, tem que trabalhar, não se escolhe o que dá o dinheiro, não necessariamente, né? Viram fracionalidades lixotecárias totais, né? A liberdade e a tal democracia entre a ditadura de quem ocupa-se isso e questiona-se quando alguns clichês da liberdade, né, da matéria-prima precisam se deslocar. O que é o infiel do infiel do infiel, ladrão do ladrão do ladrão, quadrilheiro do quadrilheiro do quadrilheiro? Algumas questões a quem justifique ter registros que comparem, né? Cadeia aberta, cadeia fechada, roubalheiras totais, tem que ter culpa, tá com a cara na mídia, ou bota o cu primeiro, bota o cu junto, a praxis total, para chamar todo mundo no mundo inteiro, né? As pessoas têm que estar preparadas mesmo para estar no mundo inteiro, de cada cara, com o mundo inteiro, chamando o mundo inteiro, e a coisa vai afunilando de uma forma que, né, a malha fina da coisa. Por que você não falou isso e deixou para agora? Ai, não tem coragem, vai até tal lugar. Quando o que é, né, apontar e ser desapontado para apontar, não enxergar o que é desapontado, ter um senso crítico reservista ou constantemente dizer que você tem que estar armado, a quem vira o histórico de vida de cada um, e essa teoriazinha do limite do paradoxo como paradigma da mão de obra barata, como da alienação, um contexto todo que por vezes vira, né? Que é a prática, praxis prática? A praxis teórica não tem condição de ser mais grave, né? Quem fala não querendo falar, que virou direito de esparramar em qualquer coisa, uma mudança de uma palavra num dicionário, numa vida, numa rotina, numa verbalidade, numa gerúndica já é um problema, né? E quando você se depara com situações reais, atendemos mesmo ou não, produzimos mesmo ou não produzimos para todo o mundo? Quando a putaria chega, a maldade chega, o que vira o princípio de liberdade quando algumas questões, ainda que etiquetadas de não matarás, não matamos, né? Que vira entre maconha, entre agudos e crônicos, a minuciosidade perante, né? Qual aborto foi conveniente, qual aborto foi registrado, quando o corpo revela e responde. Aborto e não aborto como um contexto, né, cancerígeno, miomático, né, toda capacidade, pelo menos no Brasil, onde mais, se no Brasil tem tudo isso, onde mais que não tem, né? Aquele contexto da dificuldade ou impulsionada dificuldade às conveniências, facilidade às conveniências, independente do diálogo, quem de fato, em presencialidade, em regimento de trabalho, precisa de ter regras para a coisa ficar muito mais preta ou muito mais branca do que se parece, né? Então, questões que entre práticas de atividades físicas e políticas de resultado que chegaram em contextos
né? Nem, também não tão conhecidos, ganho de massa não necessariamente é visto como hipertrofia, nem como perda de gordura e ganhar queimando. A quem justifica a minuciosidade de tudo isso e perante que é causa e efeito das relações de trabalho, a percepção perante as matérias-primas aparentemente coisificáveis, não anatomizadas, prensas, sobras de maquinário, quando a coisa virou, tem uma possibilidade de multiprotocolar o corpo. E o que é que estão fazendo? Né? Independente de reversa, e mesmo a reversa da coisa demonstrou níveis de gravidades inafiançáveis, mais uma vez de quantas vezes, entre condições literalmente apocalipsíveis para um reset no mínimo inteligente, porque morre a si mesmo, né? Nem todo mundo vai para todo lugar, e um contexto revelatório de ir e vir, ou assim ficaram impulsionados a boa foda do começo, a boa foda do meio, a boa foda do final. Toda forma de aliciação, prostituição, né? Os inocentezinhos, né? Quando os 24 velhinhos, quem justifica os pequenininhos já bem grandões as conveniências, que vira tratado de, né, criminalidade que enche mais cadeias, vão sair mais criminosos, que dá a bunda dentro ou fora e estuprar é independente, né? É muito comercializado. Então, entre infanticídio, feminicídio, né? Racismo, escravismo, né? Entre essas teorias que já caem por terra quando uma coisa, a corrupção e a infidelidade, já foda-se o resto. E o que vira impulsionar a racionalidade, que pela racionalidade é a exatificação, é a minuciosidade técnica, a dinâmica técnica, ele tem que ter um adestramento lógico, né? Aparentemente não cansativo, que o sujeito ganha mérito sobre minuciosidades entre seus quadrados, ou entre uma dinâmica humanizada, que isso trunca num rua-se, um trabalho rua-se, né? Que você tem que ter um padrão de repetição, você tem que ter muita repetição sobre repetição, ou especificidade está ativo, está não contaminado, está vivendo com materialidades instrumentais, é quem justifique preliminar informativa, que vira a máxima da intelectualidade, que multidepartamentaram vocacionalidade comunicativa corrente, quando vira educação e não educação, ministérios de educação, assembleias de não assembleias, igrejas de não igreja, ou qualquer coisa entre teoremas pedagogicíveis ditos, né? Mais facilitadores e não facilitadores, mais coloridos, menos coloridos, pedagogia do abandono, pedagogia do oprimido, concepção aberta, concepção fechada, né? Sistemas tradicionais e não tradicionais de ensino, independente de currículos, ou o que é dependente de currículos e de grades curriculares. Eu não falo não com o clichê da metodologia científica de doutores e mestres sobre algumas coisas que, ao que eles buscam, entre o paradoxo como paradigma de sem terra, eu também acho que eu avancei em muita coisa, eu tenho as minhas especificidades e não estou fazendo questão de agradar ninguém. Mas dizendo que o que é uma popularização entre tudo que já tem, já enxergado como elitizado, como mesmo as pessoas que não são cadastradas, que são ativas em práticas de atividades físicas e tudo quanto é coisa, que é a lavagem de dinheiro. O que é o paradoxo do não registro e da lavagem de dinheiro, quando querem dizer que são nobres, livres, melhores temperaturas, pisos mais inteligentes, né? Racismo não pejorativizado, você precisa de sentidos sociais, de dizer aonde você trabalha, como que você dá continuidade ao trabalho, por que você muda de uma profissão, tantas profissões a troco de nada, fachadas, coisas falsas, etc. O que vira coragem? Dizer que alguns práticos ou basta meter a mão, e aquele é formado e não sabe nada. E esse é quando a coisa você se deparar com o mercado de trabalho de ensino superior, dizer que alguns já ultrapassam algumas questões, que a seleta acontece, que você já passou daquela condição infantil obitolada, que vira como que deu certo de se culpar e não culpar, saber enxergar no tempo certo da alfabetização, a quem justificou estar bem alimentado, ter tido bagagem dentro de casa, para nem entender o ante, após, até com conta daquele joguete da grandeza, né? Não estar doente, está questões que você dizer que num pré-1, pré-2 e não necessariamente entre creche, ou as questões educativas entre um certo alimento,
A disciplina de você entender uma lógica suficiente na frente de um quadro, não ser fardo dos outros, que virou um estímulo, ou julgar que não tiveram estímulo sobre as especificidades, que viraram culturais descabidas, caríssimas, uma lavagem de dinheiro do caralho. Sobre compras de materiais, existe isso ainda, que virou nona série, isso aqui é IPCN, P isso, P aquilo, aditivos de... Se fosse nessa profissão, você teria isso, você tem o direito alimentar, a instrumentalidade, penduricalho disso, daquilo, daí ainda não resolve. Teoria do rabo na cadeira, que se faça percebido como atividade. E quando tira o rabo da cadeira e cata todo o peso, não é nem físico, nem astrofísico, nem educação física, nem político, nem religioso, mas tem comunista, tem capitalista, tem antinazista, antifascista, né? Eu não sei o que é pior de tudo isso, que em algum momento você tem que sentir o otário ou você é passado como otário, porque se teve tempo para isso, ou entende isso aqui, como que isso aqui não foi visto? Então, o tal do cientificismo não é tão considerado e a prática não é tão... É uma vergonha para muitos grupos, há quem poucos sobrem, e sobram enquanto tem uma dinâmica de coisas já muito bem especializadas há muito tempo, que a partir do momento que elas estão livres, se quebrar tudo é lucro, já tem outra fechando, porque já tem mais gente produzindo, já tem isso aqui sobre o industrialismo das necessidades. Eu penso que a guerra do rabo na cadeira, da efetivação, da lavagem de dinheiro de pessoas que devem ser humilhadas aos extremos, né? E entendemos uma complexidade, a teoria de que a lei nem sempre anda, e o que é fazer a lei andar, né? Algumas coisas que tem que descer ripa há muito tempo, o que é virar metodologia? Isso aqui é o fundo do seu cu, isso aqui é o fundo do cu desse. O intercu, a gente precisa de ter uma noção do que é o comércio da taxa de natalidade, quem justifique sentido e não sentido, entre homens e mulheres, a qualquer modo, e responsabilidade quando vira pedaço de gente que come e caga, já está dando bunda pequenininho ou grandão, teorema de idade metabólica, biológica, cronológica, vira um joguete, como o que é um descabimento da pessoa se perceber de não poder falar uma idade, de buscar condições descabidas que se caibam no puteiro a tudo estimulado, no swing a tudo estimulado, que eles têm que ser multiacrobacíveis, e o fato de terem comprimentos diferentes, você sabe, né, as capacidades dos apetrechos que usam e para que é produzido, causa efeito das compensações, de estarem em tudo o tempo todo, caso gostassem de trabalho, dizia que as plenitudes sexuais é quem justifique comida e não comida. Né, as práticas e as coisas que são ouvidas entre as guerras de ativos e passivos, homossexuais como heterossexuais, quando brancos e pretos, a quem judeus, e de fato quando a coisa vira, né? Tratado de guerra que não pode olhar para trás, não pode sobrar, quem é que na frente sobra? As conveniências do morto-vivo, do correntismo, da espiritualidade, do ateu excessivamente abstrato, do religioso sem materialidade, de a quem justifique foda-se você, o céu não é aqui, a receita, o padrão do padrão, e não era aquele tempo, ou nem é mais aquele tempo, ou ainda é aquele tempo, nunca foi aquele tempo, quando pedofilia, de fato prostituição, aliciação, pedofilia de todos os grupos, de todas as raças, os níveis de estupros, os descabimentos arreganhados e as conveniências de entenderem aquilo que não querem para ele, ou sabe o que é degenerar uma condição social e educativa mínima, como todas as condições, que eu faço questão de colocar à mesma altura e toda a baixura que eu encontrar na beira do caminho, porque o nível de cinismo, até onde no Brasil dosei com esse assassinato livre, é algo que tem que ser muito mais falado. E as pessoas que acham que são fodas pra caralho tem que ser levadas às máximas do ridículo entre uma individualidade lógica, né? A quem justifique resolver o problema das cadeias abertas e das cadeias fechadas, teoriazinha de swingzinho, ainda que se acham multifudíveis e exerçam essas funções sobre o que virou, né? Decifragem de grupo, para no mínimo entenderem o que é o critério taxa de natalidade, mortalidade, fardo de trabalho, que pela lógica tem que estar, né? O que é um quadrado? Esse não precisa de casa para viver, mas na rua ele não pode fazer isso. Ou no trabalho, qual é o trabalho que acata isso, as conveniências, a rua que vira necessidade de pavimentação, ou todas as questões,
né? Quando isso colocar que virou direito e que na casa dele é de quem enfiar a colher, mas ele vai enfiar a colher indiretamente, ou porque é direito de dever, ou é direito de tribo, é direito de vida, de infinitivo, de Deus, questões, né? Que os meios de produção já passaram da hora deles serem o que? Um capuz na cabeça, mas não justifica. Só tem que mostrar a cara, tirar o véu, botar a fuça, andar de fato todo mundo pelado, de fato a temperatura convida, roupa para esquentar, não esquentar, né? Para as feridas não serem tocadas assim, assada, quem justifica os golpes de doentinhos, psicossomáticos, das coisas totalmente descabidas em qualquer condição que implica. Até onde vai o limite das mínimas e da máxima do que comer? Entre água, fogo, terra e ar, o que vira um componente de uma casa necessário, que se tolere pequenininho a velhinho, né? Utilizar critérios de singularidade e repetição ou de aquisições que a quem justifica o trabalho infantil, uma peru no cu aguenta qualquer momento, qualquer hora. Esse estupro, ele tá lá querendo ganhar o processo porque foi escravizado o filhinho desse. Como que é essa incompatibilidade multi-institucional na democracia resolve? Na ditadura acata, resolve, não resolve? Na democracia acata com etiqueta de racionalidade, é muito joguete de grupos que se etiquetam qual que fode melhor e volta para casa. Que quando a coisa implica cortar algumas questões e como eles apresentam individualmente, quando a coisa implica até que ponto você acha o outro, que nem até que ponto racionalidade, o outro, um fudendo e o outro não, qual que é o depósito de porra no rabo de quem é quem justifica o fracasso da frente de proliferar mais um paradigma como o paradoxo de anos-luz ou todas as questões, né? Que o que dataram revelar e mal revelar, né? Estímulo, resposta, reversa, sentido, condições reais sobre, né, até onde a soberba, a humildade fracassada, a humildade descabida, a humildade de ninguém, né? A humildade que desclassifica a sistêmica, que convida a inteligência, no mínimo você ter cu para se adequar um pedaço de regra e um pedaço de quadrado alienado, que deram o nome, etiquetaram de profissionalismo, etiquetaram de, né, aquilo que o amor não tem fim, que não paga, não deve ser nem vendido nem comprado, deve ficar no cu da pessoa mesmo, que são os critérios tal da arte, do dom, e mesmo que vira destituir algumas questões quando o temas acabou. Precisa ser etiquetado daquilo que todo mundo gosta de etiquetar, um bom terror, uma boa tragédia, uma boa cênica que mesmo botuliniza naturalmente, né? Que, né? Anos remaciça o fundo, coisas bem legais que o que vira, que vende, que compra e que mesmo se a informatização é quem justifique a virtualização das questões são necessárias, elas devem ser absurdamente padronizadas e inteligentes, né? Não tirar ninguém da foda máxima, mas até onde isso implica mostrar a cara, regionalizar e ter um pacote multirregionalista de questões que são lógicas, que venham a unificar uma língua ou mesmo cortar todas elas, né? E as pessoas ecoarem, entender o tratado da harmonia sinfônica anal que precisamos reversar sobre o que vira Brasil, e com essa entre o meu espaço vital, o nosso campo de concentração, o nosso sistema totalitarista ou antitotalitarista, que se era do um e um tá a fim de vender, nem ser mais observado, qual é o nível de força que a gente vem propagando, né? Independente de você querer, qual é o erro da cruz? Quando você quer, você não quer, ou você vem por outros, por novos cumulativismos, implica em você arrepender, o mais arrepender entre macroatômicos e subatômicos do erro. Que imagem basta você olhar para você, se a imagem é para ser distorcida, desclassificada, não presenciada, desverbalizada, que vira uma gerúndica apostolada, etiquetada de agentes comunicativos que em que momento perceba-se datar temporalidade contínua entre o morto-vivo, aquilo que se enxergue, não necessariamente entre dilatação temporal, o que vira formular, mesescalarizar, atalho
de imensividades que até relativizam burocracia inteligente para passar um tempo no gradiente escolar. Aí o que que vira? Mas já trabalhava antes, ou precisou trabalhar antes, ou parar e resumir para aquele ali. E depois, porque sobrou dinheiro, não tem onde enfiar, ou aquilo ali virou um bate-papo legal, ou perder tempo, um trânsito para outras funções. Né? Quando num dado momento você fala, nossa, mas querendo ou não, isso vai repetindo entre vários anos, ou torna alguma condição crescente, mas é matemática de novo, e pega aquilo ali mais um pouquinho. Nossa, e nunca foi aquela matemática? Quando num dado momento dizer que você está em casa, precisar de estudar e passar por um monte de questões, entre uma rotina comum, aquilo usa, aquilo não usa. O que não está no mercado de trabalho? Se não estão pagando, estão sustentando você, estão pagando para você? Então você estava no mercado de trabalho coerente, o que era não olhar bombas nucleares, onde elas estão, né? Alturas, né? Alienígenas, monstros, inferno, padrão de céu, né? O que vira a dinâmica estática, a coisa toda. Quando você justificar que tinha uma vida completamente diferente, achava que tinha alguns problemas, podia me culpar entre alguns que não gostavam da cara, porque eu podia sair, eu podia fazer tudo, semana que não queria nem fazer, podia sair de novo, né? Acabou a semana, fica em casa nessa, não sei o quê. Trabalhei, te deixei a carteira assinada, fiz todas as coisas, comecei a estudar o dobro, 2 horários, algumas coisas repetia de novo, aí isso é não profissionalizante. E aquilo lá é o magistério, é a contabilidade, esse também, então essa pode reduzir dessa, ou é igual de novo, ou tá bom, porque não, tem coisa que é igual a vida inteira, ou tem que estar sobre os contextos de base, de diretrizes diárias, que vira aqui memória e falha muscular, ou todas as questões em si. Num dado momento eu não gostava daquela educação física de escola, ouvia alguma concepção de corpo que parece que existia, entre ter tido um experimento de ir na academia, que era a ginástica localizada de 1 hora, que era a musculação, que ele era o professor de geografia, eu nem lá pisava direito, sacudia aquelas coisas lá, botar carga, que ganhava, que perdia, sobre uma ótica de entrar daquela maneira e me vendo alguém botar uma ficha na tua mão. Qual foi a sensação primeira? Se repetir aquela dor, se coçou, o nível de força, como aquilo representava cada grupo muscular. Eu não me retrato de ter hoje nem imaginar como eu interpretei aquilo na época. Alguém falar que malha tudo, você sentia especificidade, mas eu, olhando de fora, o que é a cabeça de uma pessoa que entra, se aproveita de algumas facilidades por estar entre os aparelhos, mas se torna um delinquente quando a coisa não passa por algumas especificidades vertico-horizontais, literalmente funcionais, e que botam minuciosidades anatomíveis, o que são campos, né, teciduais, citológicos, de fato biomecanizados, condições, né, minuciosas que você veja como ferramenta de trabalho, que ainda que você pode ou tem que se adentrar um joguete. Como você vai fazer tudo isso? Você toma a revolução correndo, não está correndo? Então a reforma, isso é específico só daquele, mas você tem que estar baixo e fazer aquilo que nem ele faz. Aí você vê todos eles, tem um mundo dentro de uma profissão deles e muitos benefícios. Aí de repente você tem que fazer tudo de todos e não vale nada em momento algum. Você fez educação física? Mas eu sou professora e se você abraçar essa causa, quem justifique andar para trás e andar para frente em teorema de sucateado, alienado, público-privado, exclusão, inclusão e a justificativa dos que têm arma na mão, então, né? Que diz que tem que atirar para não morrer, que fala daquela merda o tempo todo, é quem justifique você não ter arma na mão e dizer que isso não é uma arma na mão. Há quem justifique praxis, teoria, prática ou a merdalhada encontrada na beira do caminho. Quando não culpar os outros do problema da sua casa, você precisa de um critério tecnológico, um critério saudável que implique em você sentir uma dinâmica de movimento, uma coisa instrumentada, o que vira delimitado como um peso corporal, de entender um gasto calórico, uma dinâmica recortada tem que ter paredes, ainda que não tenha, tudo está emparedado, pendura numa árvore. Algumas questões de larguras e estreitamentos foram muito descabidas, foram muito difíceis de interpretar. O que era quando, num dado momento, se matemática, física e química, eu nunca parei para aquele diferencial de olhar as coisas, mas você já tenta, né? Ou quem faz uma boa introdução de multidisciplinarizar e vir a especificar, num dado momento que isso, né?
falar sobre alguns momentos, diferenças minuciosas sobre o que um contexto transcendental, revelatório, traria sobre algumas polêmicas, como olhar sobre uma ótica, né? Anti-abstratual, antimaterializado, por quem é enxergado, que viram espiritualistas, não espiritualistas, ou qualquer coisa que entre, né, paradoxos de, né, como paradigmas de materialidades e abstratualidade, o que vira causa e efeito, o direito de alcançar entre pró-instinto, anti-instinto, desinstinto, dizer que algumas automatizações viraram, né, como traduzir direitos e deveres, né, condições erradas e acertadas, o que vira sair e voltar das condições sensoriais é que atribuir causa e efeito de sexualidades impulsionadas e nem percebidas por descontrole e acidentalidade ou mesmo, né, incompetência e abusos de poder corporal, a quem justifique dizer que o outro tem direito do outro, não necessariamente quando, né, como interpretar senso crítico, apontar aliciações, desaliciações, prostituições, corrupções, fidelizações, assassinato livre, que é corromper e gerar bullying, sentido de bullying, dessentido de bullying, escravismo, mão de obra barata e todos os clichês, né? Desmachocídio, desminicídio, bichocídio, ativo, passivo, coisas que muito bem delimitadas sobre os universos do corpo e tudo é para o corpo. Ou o corpo está em movimento entre as necessidades funcionais do que vem representar aeróbio, anaeróbio, num datado contexto, isométrico, isotônico, isocinético, já coloquei, e o que viram combustíveis, combustivizações assimétricas, a quem datar recortes de quadrados a redondos, minuciosidades vertico-horizontadas, a quem data catabolismo e anticatabolismo, como que virou espaço-temporalidade, temperaturalidade, mensurações minuciosas perante relativizações entre variáveis físicas, assim etiquetadas como inocências cientificíveis, que há quem gosta de deslizar igual quiabo, a quem justifica ateistaram-se, religiosizam-se, mas aí apoia, também não atrapalha, mas de fato não acredita nem está, é quem justifica descabimento de impulsionar mercados de trabalho descabidos que não cabem, e que o segredo da maioria é que mesmo as portas estejam fechadas, desde que se aquele não vai, por que o outro vai, né? Que são as ambições entre campos sobrados cientificíveis, filosofíveis, não filosofíveis, silenciosos, sensoriais, minuciosamente mesestaticíveis percebidos, entre piscos, entre não piscos, o que virou, né? O cinismo, a necessidade transparente de alguma impostação em velocidade média, que traduza, que não confunda sinônimos nem antônimos, o cu aqui não é ocular, né? Que momenta a facilidade e a temporalidade de encurtar o cu como estender. Anos-luz, lembrancinha, deslembrancinha de Pernambuco, blá, 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 né? Do que virou vantagens para alguns, qual que o ativo e passivo da fronteira justifica intertraduzir, né? Ações de graça, quando se senta gratuitamente, quem toma no rabo de justificar que é bom se voltasse a monarquia, quem justifique ditadura, quem justifique o religioso que fez a melhor festa, ou não deixou vivo, ou ainda deixou vivo. Tem a questão do quem deixou e não deixou vivo entre as simétricas condições que temporalizam-se, mesotemperaturalizar, retemporalizar, que se não for inferno nunca tá bom, né? O teorema do inatingível, do inafiançável, do incorruptível, do inabalável, do revelado, do estado verbo presencial que gerundifica, que ninguém, como é que é? Falso moralismo, o termo que eu ia usar ontem, né? Eu usei em alguma gravação, qualquer coisa assim, né? Teoria de, não gosta, faz isso porque gosta, é um fetiche de algo não ser a falsa moralista, né? Ou ser a filha da puta que muito atende e que todo mundo está buscando, a quem justifique anticristos esperarem a anticrista, né? Coisa engraçada. Ou esperarem a volta de Jesus, quando é que foi, quando é que ficou, quando é que tá? Paradigma do Código da Vinci, paradoxo do segundo, a quem, né? Referência bibliográfica etial, apud, blá, 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 né? Minuciosidades do capitalismo
exatificador como do limite comunistalizador, que se do um saiu do um tem que voltar, muito agrada. Então, questões democracias, democracia como variável física-se de deslocamento a quem justifica a verdade real no cu do outro, a quem justificar, usar ou não usar a força suficiente para justificar testemunho sobrevivente que comprove dar o direito de entre um corpo e uma casa. Tem um quadrado de desquadrado da distância diária, qual é a máxima de ser inteligente e não ser inteligente, repetindo o recurso, não desgastando o corpo, até que ponto a imagem sobrevive, expectativa de vida se torna mais novo, menos novo, mais não estressado, autoaceito, monótono para quem, né? Mas esse, ó, só dá isso aqui, mas a potência que ele tem entre quadrado e desquadrado da distância, fudendo de frente, antes o outro então nem dessa bunda. E borrasse merda, até que ponto ele vai dar a volta lá, trazer para cá, vai lavar de novo, não necessariamente, quantas vezes depende de ir e ir, meso morrer e desmorrer, para entender que a foda mesoparasitária traz anticorpos, traz simbiose, retrata a rocinha de novo, vai lá no espacinho, no desespacinho, volta no sem terra, vai no fio cruz, vai no fio terra, vai no sem fio. Uma brincadeira, é uma coisa que torrou o saco, né? Aí num datado momento você vai selecionando histórias, temporalidades, alguma coisa implica que faltou, e o que era você tá ali como morto-vivo, que vira num datado momento um contexto. E dizer que não pode ser falado de sexo, o que é que não é falado de sexo, como etiquetado buraco, corpo, e a putaria e a gravidade que não passa, né, por mais caro que seja, joga lá nos empregados domésticos da escola, ou assim se façam, que ele vai deixar de foder ali para foder lá, e sempre estão atrás de processos e condições que fingidamente dizem não fazer, por vezes com os filhos, nem fora de escola, nem dentro da escola, e o que fazem em todo lugar. Para que a escola, quando datado momento, e como vai seguir a educação do ensino? Não, já estava seguindo, eu já estava dizendo que isso aqui é uma cultura que até te dá possibilidade de trânsito, quando num datado momento dizer que nem precisa daquilo. Trânsitos acontecem situações pandêmicas ou situações etc, que tem para parar tudo, mas qual o plano B daquele filho da puta? Não podia ajudar a fazer o dever de casa? E se o mundo tá chamando, alarmando isso, esse monte de merda serve para quê? Já tem um agente comunicativo básico, e quando a coisa vira, precisa de entender quem tá nas UTIs, precisa de entender quem está morrendo de fome, precisa entender quem se acidentou, qual profissão que vira, né? Que algum palhaço tem que estar inanimando situações, clichê de faça-se viver e faça-se acreditar, e dizer que é o golpe específico da religião, né? É quem justifique religião e antirreligião, monoteísmo que não é monoteísmo, criacionista que não é criacionismo, como, né? Religião não é religioso, é quem justifique ministérios e desministérios, que estadualizaram-se como que vira? Propriedade privada até certo ponto, e relações heterotróficas que filhos do mundo ou os direitos tais que as quatro paredes não têm traduzido quando a doença chega, quando o acidente chega, o grupo de risco, né? Quem cobre da rua para dentro, da rua para fora, a quem etiquetar, né? Desincestados, bem fudidos, mal fudidos, e a etiqueta do outro que bem incomoda proporcionalidades, se sentir coitadinho, se sentir alienado, se sentir bulinificado, racistificado. Se não ficar no lado dele, ele suicida a qualquer momento. Passou da hora. Tem nem que estar ouvindo isso daqui. Morre nos quintos dos infernos, que nem o capeta quer. Já começa por aí, com os critérios de vitimismo que são muito comercializados, a falsa miséria, a falsa riqueza, a falsa nobreza, né? Até onde algumas propriedades raras e algumas coisas que têm beleza absoluta, porque são da terra, são de origem, são de ornamentações várias, mas pela lógica das sobrevivências, né? Entre, né, escaladores, desescaladores, entre, né, antarticizadores, articizadores, ilhados, né? Rurais especificados, não avaliados, nunca nem lá trabalhados, como espacializados, a quem justifica o sujeito estar aterrizado e dizer que é ou não é mais relativista que o outro, e aos golpes dos que se façam loucuras,
doenças psicossomáticas, esquizofrenias, golpistas, as inconveniências absurdamente desordenadas das relações multidisciplinares, graves, acidentais e que não são compatíveis ao mercado de trabalho, e encontrar pessoas com fidelizações e corresponsabilidades sobre aonde pisam e por quê. Não é possível com um cu específico, os fundos do rabo total, né? Os que se acham gostosos demais e fingidos humildes, inclusive em muitas coisas. Não tem como não poder ter um critério racional que nunca aconteceu em lugar algum, a meu ver. Eu não encontrei prático como eu, teórica quem justifique questões tais, abertas e não abertas, como de fato, nem cientificista é quem justifique me desapontar politicamente, religiosamente, né? E entre as tais instrumentalidades e habilidades tão estimuladas e informatizadas, do qual eu encontrei um pau no cu, já que a educação física se não tinha decifragem, não tinha acontecido ainda, o que vira o clichê, né? Do diasporamento dos exploradores brasileiros, dos tribais mesomorenistas, né? Entre os cus indecifráveis que ainda devem ser onipotencialmente estudados, que precisemos melhorar o tom das bombas nucleares. Dizer que o Brasil não tem bomba nuclear, imagine se não tivesse. Olhando a feira do cu total e aqueles que tanto querem entrar aqui e mesmo nunca sair, porque diz que aqui é o que há. É o carnaval e o futebol, ou qualquer natalidade como desnatalidade presente, onipotencializa os santos de cada dia, né? As putas, os viados decifráveis e qualquer coisa. Há quem justifique padrão e despadrão, porque o padrão tem que acontecer. O branco é branco, o preto é preto, o 10 é 10, o 20 é 20, por aí vai. Né? Tal de alternativismo não deu não muito certo. Não deu muito certo. O que vira o limite do pelado ao vestido? Questões tais, velocidades e desvelocidades. O padrão de racionalidade não se fez. É quem justifique religião e não religião como campo político, que justifique a causa e efeito de atribuírem valor de perdão. Perdão se tem riqueza, poder, e se não tem, né? Pecado desse pecado, o joguete total perante relações milagreiras, fé e todo um contexto que mesmo a especificidade já contada não convida falsos contadores de histórias que não contaram ao mesmo tempo. Não contaram ao antetempo e não vão contar depois. Então, questões tais sobre como recortar algumas medidas entre, né, fiscalizar, não fiscalizar, os trabalhos multi-enquadrilhados e burocratizados de falcatruzes a quem justifique padrões e despadrões, e quando a coisa implica em limiarizar força, estimularem forças e não terem nem o cu para organizar e chegar diante de volumétricos hipertrofíveis e não necessariamente a quem justifique direitistas. Falo dos advocacíveis, ou o que virou juízes, os fachadistas, atiradores de pedras e de campos de concentrações, verbo pirunducalizados em reversas ilháveis, inéditas, né? Há quem justifique qual o tesão da Inquisição, do blá blá blá, do blá blá blá, que é conveniente alguns estarem etiquetados, que as entranhas costumam ter sempre cada segredo. Os golpes dos intelectuais, os dos etiquetados de boas cotidianizações, que os demonstrativos entre diaristas, auxiliares de serviços gerais, empregados domésticos, instituições comuns, bens duráveis, não duráveis, é uma merda absoluta e um fracasso de incompetentes absurdos que ser uma cientista ou cientificizar quadrados e perceber uma escala do tempo e variáveis, que em que momentos, singularidades e repetições variáveis físicas estimuladas ao corpo, entre catabolismo e não catabolismo, e perceber a mudança do corpo independente etiquetado de cultura hipertrofível, trouxe muito o que sempre foram enquanto miseráveis e o porquê que buscam algumas ostentações camufladas e quase sempre, né? Impulsionadas pela infidelidade e prostituição, pela morte livre,
né? Onde está a culpa das melhores temperaturas e dos fingidamente não degustadores, dentro de regras e fora delas, de falsas regras e dentro delas, quando a vertico-horizontalidade no chão não passa, em que momento a altura você vai pelado e telecinésico, alarma muita atenção e impõe um modelo de expectativa de vida não corrompedor, incorruptível, o que virou problematização como intervenção, inclusive tocante entre cortantes, necessidades de uma cadeia ramificada que se faça alimentar, e o que virou etiquetar e desetiquetar ética sobre buracos fecundativos e aliciados e multiprostituídos às conveniências de muitos que não abrem mão de que essa porcosidade seja o objetivo dos volumes, ainda que os desmanches diários de muitos aparentemente não caros nem volumétricos, virou nem impulsionar o que é causa e efeito de piso e teto. Se você não ganha isso, se você ainda ganha mais que isso, por que eu não posso sentar por você e por que eu tenho que sentar com você? Parte principal, você parou ali com aquele carro e eu vim a pé. Ah, mas eu quero entender o seu contra-cheque e o meu. Até onde tempo convida destempo e dilatação temporal? Entre novinhos e velhinhos, idade metabólica variável, essa porcaria, que é datação tal, né? Ainda que apocalipsível assim ou assado. Tem coisas que elas são absolutamente discretas e até para serem ensinadas. Elas impõem relatividades discretas e justificam-se. Né? Percepções, e ainda que vão alguns lapsos de levar ao outro a abstratualizar, inventivizar alguma coisa, elas caem no clichê da cotidianização básica, que você pseudopodiza algumas coisas, mas ainda tem que se atender a um quadrado. Ainda que não goste de tomar banho, ainda que não beba água todo dia, ainda que não coma todo dia, ainda que não foda todo dia, e necessidades comunicativas incompatíveis, lixo descabido variado. Quando a coisa implica no que é arte, o que impulsiona a ciência, ficou totalmente sem quadrados. Não achei quadrados, utilizei o recurso meu modelo padrão. Quando decifrar entre atividades o tal do paradigma e paradoxo de educação física, quem justificar campos militarizados, não militarizados, ditaduras, democracias, higienismos, calistenismos, esportes, uma merda tenebrosa, e muitos buscam que assim continue para que eles tenham deslocamento em um montante que ele emulsifica, industrialização e todas as coisas, e tiram por fora disso. Começa você a sentar o rabo, entendendo as máximas e as mínimas, e entender como você mesmo delimita aquilo e uma prática de fato, como subsistencializa aquilo. E entender o direito do com terra ou do sem terra, até onde uma casa e a sustentabilidade dela, com ou sem aluguel, porque ainda assim ainda não pode roubar e tem que entender de onde você compra uma energia, isso e aquilo, que virou direito livre, de puxarem um gatinho variado, em tudo e quanto é lugar de todas as coisas, estimulados a serem donos de ninguém, como né, o pecado não é que vai você também, a quem utopia e desutopia, isso é, e se não é, e se nem você fez, e como você vai impulsionar o outro, e está recebendo como? Né? Temos essas questões aí que elas são de um contexto gravitacional enorme, né? Um lixo cósmico, as cadeias totais dos racistas totais inafiançáveis, que não deveriam no mínimo ter uma lógica não acidentável e não encostar nos outros facilmente como uma vantagem de inteligência que fosse até te desse subsistencialidade maquiavélica, premeditadora, killer, existe bem fudido, bem mal fudido, de você se posicionar diante do racismo, não é para lá comer a bundinha dele e na fronteira no momento que você tem que matar e ter muita certeza que você não pode olhar para trás, não é só falar de estuprar, você falava que aquele queria te comer, que você queria dar bunda para ele, por aí, que é os critérios do sabonetinho total que não resolveram e que virou um escândalo assim tenebroso, e você lidar com condições até onde sentir sobre a ótica da racionalidade, tendo contexto de trabalho, argumentação teórica, dinâmica de momento e de ensino e temporalidade de uma condição que era pedaço, não era método. Quando você sai da sua casa, não perguntaram, o erro foi não perguntar se você tinha raça, não te viram daquela cor, porque tem um tal de estamos aqui, mas aqueles não sei aonde, um tal de fazer,
não fazem nem aquilo de uma profissão e jogam para lá, para cá, é quem justifique o trânsito de algumas coisas que, né, de algumas coisas teóricas que mesmo demonstram que a prática da coisa e perante a prática da coisa, quando se recotam para dizer que tem protocolaridade, o trem ficou tão grave, né? Como, né? Quem são os que traduzem o que está sendo feito dentro das academias de ginástica e musculação e quem se tornou donos delas, tendo outras profissões, porque não tem nada a fazer caso a guerra chegasse, né? Então a gente tem que rebuscar tudo de novo e mandar um recado, já que o Estado presencial aonde acha? Juiz de direito e dever total, mesmo organizado por classe, a cadeia ramificada, independente dos meios de produção, o que alinharam como meio de produção, causa e efeito de técnica sustentável para descentralizar ou voltar ao sementeamento agropecuário comum, que a gente deveria ter ido, que, né, deve ter segredo que eu nunca sei, ou eu não sou daqui, e pergunto sobre toda essa corrupção. De onde é que esses também são? Ou mesmo porque de etiquetam de corrupção, para uns pagarem de otário num quadrado e outros mais comerem e cagarem, né, destelhados, esperando respostas.